Boa noite. Damos início à nossa terceira aula, a mais uma aula do projeto Gênero e Desigualdades. Esse é um projeto realizado durante a pandemia, como uma forma de divulgação científica, e também mostrar o trabalho de especialistas, militantes, cientistas sociais, sobre diversos temas. O tema dessa aula pública, ele é um tema extra, frente a uma série de violências e de especificidades da violência policial, da violência do Estado, de dificuldades que acontecem durante essa pandemia. A gente resolveu tratar do tema das violências em favelas e periferia durante esse período da pandemia. Gostaria de lembrar que esse projeto Gênero e Desigualdades, ele é uma iniciativa da pesquisadora e professora do PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp, Regina Facchini, e de Carol Parreiras, também uma das nossas convidadas, que faz parte do NUMAS, que é o Núcleo de Marcadores Sociais de Referência da Universidade de São Paulo. Bom, assim, a gente propõe trazer essa noite, nesse formato de aula pública, para o centro do debate as diferentes formas de violência cotidiana em territórios periféricos, especialmente a violência estatal, que tem como alvos, sobretudo, corpos negros e pobres. Ainda que estejamos no meio de uma pandemia, as ações policiais continuam a acontecer nesses territórios, que poderíamos ou não chamar de militarizados, dificultando as práticas de combate à prevenção ao Covid-19 e atestando o caráter necropolítico das ações estatais. Desse modo, o que significa pensar destas muitas violências durante a pandemia? De que modo raça e classe social ajudam a explicar o caráter não democrático da pandemia e atestam a existência de um processo de distribuição da tática de desigualdades e de vulnerabilidades? E o que dizer de formas privadas das violências em periferias e favelas durante a pandemia? Esse é um tema extra, como eu disse no início dessa aula pública, por conta, enfim, lembrando, e isso vai ser falado também na fala de algumas das nossas convidadas, do João Pedro, mas também outros casos foram denunciados na mídia e também pelos movimentos sociais que ganharam repercussão, outros também não ganharam repercussões, como, por exemplo, casos de abordagens policiais, enfim, uma série de violências que têm acontecido durante essa pandemia, já aconteciam antes, mas que têm ganhado novas formas durante essa pandemia. A gente conta, nessa noite, com um time bastante especial, de pesquisadores, também militantes, que pensam violência nas favelas, nas periferias. A primeira pessoa que gostaria de apresentar é a Carol Parreiras, que ela é não só organizadora desse ciclo de debates, desse projeto Gênero e Desigualdades, mas ela também é pesquisadora do NUMAS, que é o Núcleo de Marcadores Sociais da USP, ela é professora colaboradora do Programa de Antropologia Social da Unicamp. A nossa segunda convidada é Elaine Lima, que é pedagoga com especialização em História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena para a Educação, mãe periférica, moradora e atuante do território de Capão Redondo, com mulheres em situação de vulnerabilidade. Assistente de pesquisa do projeto Violências de Gênero, Violações de Estado, um estudo sobre formas de governar territórios e corpos, pelo PAGU Unicamp. E também temos o prazer de contar com a presença e participação, colaboração de Juliana Farias, que é pesquisadora de pós-doutorado do Núcleo de Estudos de Gênero PAGU, daqui da Unicamp, formada em Ciências Sociais pela UERJ, desde 2004 realiza pesquisa sobre violência de Estado em favelas e periferias. Assim, em coautoria com Natasha Neri, ela fez parte da equipe de roteiro e também ajudou a construir o argumento do documentário Auto de Resistência. Vamos começar também por ordem alfabética esse debate. Também vou pedir para quem está assistindo, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube, para mandar as perguntas pelos comentários, e a gente vai ter, num segundo momento, a resposta, enfim, e uma reação também para essas reações de vocês que estão assistindo. Eu sou o Bruno Inzin,
Ribeiro, sou pesquisador de mestrado do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Unicamp e também do PAGU, Núcleo de Estudos de Gênero da Unicamp. Vamos começar com Carol Parreiras e também agradecer pela realização e organização desse e de outros debates. Obrigada, Bruno, pela apresentação. Obrigada, vou começar agradecendo, Regina, pela parceria nessa organização, né? Tem um mês que a gente começou esse projeto, mas era um projeto antigo que nós tínhamos de divulgação científica e fazer isso em outros formatos. A pandemia acelerou esse processo, né? E a gente, então, há um mês, a gente tem levado à frente o Gênero e Desigualdade nessa parceria entre o PAGU e o NUMAS. Agradecer também Bruno, Juliana e Elaine por ter aceitado o nosso convite, né, para estar aqui hoje. Para mim é um prazer dividir esse espaço com vocês e agradecer todo mundo que tem nos visto, que está nos assistindo agora também. Como o Bruno disse, essa é uma aula extraordinária devido aos últimos acontecimentos, que na verdade são cotidianos em periferias e favelas Brasil afora, mas que a gente resolveu tocar nesse assunto agora pela mobilização que isso gerou nas 2 últimas semanas, principalmente depois do caso de São Gonçalo com João Pedro e do que veio depois disso, né? Então, explicando o porquê dessa aula nesse momento, né? E eu queria começar falando um pouco. A minha pesquisa atual é sobre violência sexual contra adolescentes em favelas do Rio de Janeiro, né? Então, eu vou falar um pouco sobre isso no contexto da pandemia, como é que a gente pode pensar essas coisas, um pouco o que eu tenho percebido. Mas eu gostaria de começar a minha fala, e talvez, além da ordem alfabética, também seja bom que eu seja a primeira a falar, porque isso... eu vou trazer alguns dados aqui, né? Eu gosto bastante dos dados numéricos, ainda que seja, nas minhas pesquisas em geral, eu não os utilize, mas eu acho que eles ajudam a dar uma outra visualização em relação ao que a gente, todos nós vamos falar aqui hoje um pouco, né? Então, eu vou tentar aqui compartilhar minha tela com vocês, acho que foi, né? Bom, então, é isso, né? As minhas perguntas norteadoras foram 2, né? O que significa a pandemia do Covid-19 em favelas e periferias, tendo como base uma perspectiva que leva em consideração os marcadores sociais da diferença, nesse caso, especialmente gênero, né, e raça e classe social, e, no meu caso específico, geração, idade, né, e como a pandemia afeta de forma generificada essas favelas e periferias, pensando que gênero dentro da minha trajetória de pesquisa, sem dúvida, é dos meus maiores interesses, né. Então, mas aí, como eu disse, eu fui um pouco para os números, né, e para tentar entender um pouco do que esses números nos contam. Esse número, os dados que eu estou trazendo aqui, com exceção do que eu remarcar, eles são da plataforma Fogo Cruzado. Ela é uma plataforma, né, um data lab, como eles se nomeiam. Eles cruzam dados tanto do recebimento do que eles recebem pelo aplicativo, né? É um mapa colaborativo que se forma, né? E também com os dados de polícia e de ocorrências, né? Os dados oficiais. E aí, o meu interesse nesse dado é mostrar que, no mês de março, a quantidade de tiroteios no Rio de Janeiro, isso aqui é o dado do Estado, né? No mês de março e no mês de abril, 446 em março, 502 em abril. Esses são os meses em que o Rio está em isolamento social oficial desde 14 de março. Então, são meses em que, um mês e meio aí, né, em que já estava acontecendo isolamento, a quantidade de tiroteios ocorridos no estado, e a quantidade de mortes, né, 54 em março, e eu até me lembro, na época, que soltaram algumas notas dizendo que nos primeiros dias do isolamento teria havido uma queda na quantidade de pessoas mortas em função desses tiroteios em favelas, e olha, em abril ele quase dobra, né? Isso é porque não entrou o dado de maio. Lembrando que, por exemplo, o que aconteceu com João Pedro é um dado mais recente ainda, é dado de maio. E aqui, ainda outros dados, né? Isso é um
especial que eles fizeram em relação ao Covid, o próprio Fogo Cruzado. Esse é o mapa da quantidade de tiroteios que aconteceram no Rio de Janeiro, no período, né? De novo, usando esse cruzamento que é a base de dados deles, né? Esse mapa é do período específico dos 2 meses de quarentena, 14 de março a 13 de maio, né? Foram 992 tiroteios ou disparos com arma de fogo, uma média de 16 tiroteios por dia durante a quarentena, 158 pessoas mortas, e eu acho que um dado que é para a gente pensar sobre ele também é que, desses tiroteios, que no meio disso tudo aqui, 577 unidades de saúde foram afetadas pelo tiroteio, lembrando que em uma delas, por exemplo, no Raul Gazola, que é um hospital da capital, pessoas morreram que estavam ligadas a respiradores, porque a explicação oficial, pelo menos, foi essa, a bala atingiu o fio de energia elétrica que mantinha esses respiradores ligados. E Juliana me alertou, Juliana Farias, que está aqui conosco, me alertou que ontem saiu um dado do Instituto de Segurança Pública, né, foi divulgado realmente ontem, dia 26, em que, em abril, houve um 43% de aumento das mortes com intervenção do Estado, né? Então, esses dados, eu acho que um primeiro ponto deles é mostrar o quanto o que a gente está lidando aqui, né, é que nesse contexto de periferias e favelas, e aqui eu estou trazendo só o dado do Rio, novamente, né, minha pesquisa se concentra no Rio, então, realmente, eu não teria dados para falar sobre São Paulo, por exemplo, mas esses dados, eles querem nos dizer alguma coisa, né, porque eu acho que no momento em que você prega o isolamento social enquanto política de prevenção a um vírus para o qual você não tem uma vacina, você não tem um tratamento ainda reconhecido como válido para ele, você pede que essas pessoas fiquem em casa, mas, ao mesmo tempo, as operações policiais, elas continuam acontecendo nesses territórios, né? E isso é algo, e por isso a gente usou algumas vezes na descrição dessa aula a palavra necropolítica, por exemplo, porque isso nos diz bastante sobre essa maneira de gestão de populações que está baseada na necropolítica, nisso que o Mbembe chamou, né, de necropolítica, mas que é uma distribuição tática, se a gente for usar o vocabulário da Butler, dessa precariedade, da vulnerabilidade, porque são corpos específicos que estão sujeitos a essas formas de violência, né? E um outro dos meus desafios, como vocês viram na minha pergunta norteadora, foi pensar gênero nisso tudo, né? Vindo de uma trajetória aí de pelo menos 4 anos de trabalho de campo, né? De pesquisa etnográfica em favelas do Rio, e de 3 anos anteriores de trabalho em ONGs, nesses mesmos contextos, né? O meu desafio aqui era pensar gênero, e um pouco do que eu tenho escutado das minhas interlocutoras de pesquisa, né, em relação a esse contexto. O meu foco central é violência sexual contra adolescentes, né? O primeiro ponto que eu gostaria de remarcar é que esse é um dado, isso que eu estou chamando de violência privada, violência íntima, e que em muitos momentos se sobrepõe com essa violência pública, a violência estatal, né? Ela é muito difícil, às vezes, a gente tem um dado, esses números que eu apresentei aqui, é muito difícil que a gente tenha esse dado numérico para esse outro tipo de violência, né? Até porque sabemos da dificuldade de fala, da dificuldade de denúncia, né? Porque às vezes a denúncia te coloca ainda em um risco maior ainda do que se você não tivesse denunciado, e isso, no meu caso específico, pensando em adolescentes, é ainda mais complicado, né? Mas, se a gente for pensar no dado macro em relação à violência doméstica, eu acho que a gente poderia estendê-lo também para esses contextos de periferias e favelas, porque, e a gente teve, por exemplo, o Rio foi o primeiro a liberar logo quando a quarentena foi decretada, né? Eu me lembro que no primeiro plantão que houve, no fim de semana posterior, né, ao que tinha sido decretado, então, a partir do dia 14 de março, houve um aumento de 50% no número de denúncias de casos de violência doméstica, né? E tem uma série de pessoas tentando trabalhar com isso. Nós tivemos um momento Covid ligado ao gênero e desigualdades com a pesquisadora Beatriz Acioli Lins,
sobre isso exatamente, e eu acho que a gente é um dado importante para a gente pensar também em relação a favelas e periferias. E aí, levando em consideração que esse dado gênero, que é o grande demarcador da violência doméstica, ele se cruza com a questão da classe social, né? Um outro ponto que eu gostaria de dizer também é que aí, quando a gente entra na sexualidade, pensa em violência sexual, esse dado é ainda mais desafiador a gente tentar entendê-lo nesse momento, né? Lembrando que semana passada, por exemplo, nós tivemos, no dia 18 de maio, né, o Dia Nacional de Combate aos abusos e à exploração sexual de crianças e adolescentes, né? E que é importante remarcar isso aqui. O CONANDA, que é o órgão nacional, e o SEDECA Rio, eles liberaram algumas diretrizes de como esse atendimento está sendo feito durante a pandemia, né? Porque, querendo ou não, a pandemia, ela implode um pouco o fluxo de atendimento, acho que isso também é algo que a gente pode debater mais a respeito depois, porque esse fluxo tem uma maneira de acontecer. Na impossibilidade dessa presença física, né, você tem que criar alternativas do fluxo, mas esse atendimento continua acontecendo. O grande ponto é se isso vai chegar, essas denúncias vão de fato chegar, né? Porque, de novo, pensando que nós estamos falando de um acesso desigual à tecnologia, uma tecnologia que passa a pautar até isso, né, até a sua possibilidade de denúncia, acho que a gente precisa levar em consideração que isso é um marcador importante também para ver o que chega e o que não chega, né? Só que é isso, a gente não tem esse dado numérico e eu também não tenho esse dado específico. Mas pensando em gênero, uma coisa que tem me feito pensar bastante é o quanto a pandemia vem mostrando a reiteração de algumas das convenções de gênero, que na verdade já são, que a gente já poderia encontrar nesses locais, mas eu acho que agora elas ficam muito mais marcadas, como, por exemplo, a função que as mulheres assumem do cuidado, né? Pensando que, em geral, são as mulheres nesses locais que vão cuidar, elas são as chefes de família, elas vão cuidar da família, em tudo que envolve essa família, inclusive nisso que a gente está chamando de trabalho do luto depois, porque são essas mulheres também que lamentam essas perdas todas, por exemplo, que Juliana vai falar muito mais sobre isso, mas essas perdas via violência estatal, são essas mulheres também que cuidam do luto, que fazem esse trabalho do luto, né? Mas o quanto a gente tem a exacerbação dessa posição desigual dessas mulheres e que reiteram essas convenções de gênero, que colocam essa mulher como aquela que cuida, né? E aquela que está extremamente sobrecarregada. Se a gente vem discutindo isso nos nossos contextos de pessoas que estão em uma classe social mais privilegiada, que ocupam outros estratos sociais, pensem nisso num contexto de precariedade, né? De uma série de vulnerabilidades, né? Disso que a gente está chamando de vulnerabilidade social. E eu acho que isso é um dado importante e que a gente precisa pensar também, porque eu acho que ele nos diz muito sobre uma violência estrutural que vulnerabiliza e precariza essas mulheres, né? Que são essas mulheres também, é um outro dado, por exemplo, que eu acho que a gente poderia pensar, muitas dessas mulheres é que fazem o trabalho doméstico fora das casas. E nesse momento, essas mulheres, além de terem que cuidar dos filhos, elas têm uma diminuição de renda considerável, né? São essas mulheres que são as empregadas domésticas, né? Lembrando que a primeira morte registrada no estado do Rio de Janeiro é de uma empregada doméstica que trabalhava no Leblon, né? Isso não é menos. Isso é uma pandemia que chegou via estratos mais altos do social, né? E a primeira vítima dela, a primeira vítima fatal no estado, pelo menos que a gente tem registrado, é uma mulher empregada doméstica, né? Periférica, uma mulher periférica. Então, eu acho que isso tudo são questões que eu estou jogando aqui para a gente pensar, e obviamente é uma aula aberta, ela inclui um debate, ela inclui as perguntas que vão vir de vocês, né? E uma última questão que eu queria remarcar são essas mesmas mulheres também, que normalmente, a gente também tem uma série de pesquisas sobre isso, né? São essas mulheres que recebem o Bolsa Família, né? E nesse momento, elas migraram para o auxílio emergencial, mas é um auxílio emergencial que inclui também uma certa expertise para você, inclusive, fazer o seu cadastro, né? Você tem que saber, e a gente sabe que não funcionou, as pessoas estão se aglomerando nas filas dos bancos, né? Mas que normalmente, e assim, casos de
homens que registraram, colocaram os filhos no seu cadastro, então essa mulher que teria direito a receber um auxílio duplo, ela não recebe, né? E tem pesquisas, né? Eu citaria uma, por exemplo, a Viviane Matar, da UERJ, ela mostrou na dissertação de mestrado dela, por exemplo, o quanto o Bolsa Família também, por um lado, ele reitera essas convenções de gênero que eu estou tentando chamar a atenção aqui, porque ele reposiciona o tempo inteiro. É essa mulher que tem que dar conta de absolutamente tudo. Num contexto de pandemia, com os filhos em casa, tendo que cuidar de uma alimentação que a escola provia, mas que a escola não provê mais porque a escola está fechada. Né? Isso é uma das reclamações que mais chegam, por exemplo, das minhas interlocutoras de pesquisa, é que o que fazer, né? Porque eu não tenho, a escola dava 3 refeições, essa criança está 24 horas dentro de casa, essa mãe está sobrecarregada com isso e ela ainda tem que pensar que possibilidades ela tem, né, para manter esse grupo familiar funcionando no momento em que ela não pode sair para trabalhar, ou que ela não deveria, né? A recomendação é que ela não faça. No momento em que as operações policiais continuam acontecendo, o que também sabemos restringe as possibilidades de locomoção e de movimentação nesses locais para essas pessoas, né? E de um Estado que deveria prover, né, essas possibilidades todas, mas que reiteradamente comete não só a violência policial, mas uma violência que a gente poderia chamar de estrutural, e que o tempo inteiro elege como alvo esses corpos periféricos, favelados, aí no caso, pensando em gênero dessas mulheres, né, pobres, negras, principalmente, né, e eu acho que a última coisa, aí finalizando mesmo, e que eu acho que a gente precisa pensar, é que a gente está falando disso porque aconteceram casos específicos, mas não esquecendo nunca que essas violências são cotidianas. O que o Covid, o que a pandemia faz é levar o problema, ele maximiza o problema, ele transforma essas realidades, ele complexifica o que já acontece cotidianamente, é diário. Isso não é uma novidade, né? E nós sabemos disso. Enfim, é isso. Obrigada e vamos para o debate. É eu, né, gente? Queria Sim, começando... obrigado, Carol. Elaine, sim, é você. Desculpa. Queria começar agradecendo. Agradecendo o convite e a esse espaço, né? Queria dizer que, mesmo esse espaço sendo online, ele é muito novo para mim. E aí vamos ver o que a gente vai desenrolar aqui. E aí, eu trouxe um dado aqui do território de Capão Redondo, eu sou do Capão Redondo, eu sou Elaine Lima, em que a gente tem 275 mil, em média, de habitantes, né, no território do Capão Redondo. Eu não costumo falar muito sobre dados, porque eu acho que os dados, às vezes, para além de uma realidade vivida, até, né? Então, eu não tenho esse costume de, quando eu estou falando alguma coisa, eu ter dados. Mas eu achei importante porque eu procurei entre esses habitantes um número que fosse só de mulheres, né? E eu não achei, né, pelo menos no portal lá da prefeitura. Dentre esses habitantes, esse número que fosse só de mulheres, e eu não consegui achar, e eu acho que isso quer dizer muita coisa, né? Dentro do território. E aí eu queria começar citando um trecho, eu não sei nem se a gente vai ter tempo para isso, mas é isso. É o trecho de uma música dos Racionais, que é o Fim de Semana no Parque, que ele é de 93, de um álbum Raio X do Brasil. Fim de semana no parque. A molecada lá da área como é que tá? Provavelmente correndo para lá e para cá, jogando bola descalço nas ruas de terras, brincam do jeito que dá. Gritando palavrão é o jeito deles. Eles não têm videogame, às vezes nem televisão, mas todos eles têm um dom. São Cosme e São Damião, a única proteção. E é isso, né, de 93. E tão real, né? Porque isso continua distante, a gente continua sem proteção, né? A gente continua correndo na rua do jeito que dá, correndo para lá e para cá. E aí isso o que a pandemia veio evidenciar dentro desse território também de Capão Redondo e no bairro em que eu estou, né, localizada, que é a Coab Adventista. O quanto é difícil, né, nessa dinâmica
porque você acaba criando a sua própria dinâmica dentro da sua casa. E às vezes é uma dinâmica em que a mãe trabalhava o dia inteiro, o irmão só voltava no final de semana, as crianças estavam o tempo inteiro para a pandemia e falar, gente, o quanto isso vai ficando difícil, porque as pessoas têm uma rotatividade muitas vezes de estarem dentro da sua casa, né? E agora eu tenho que estar todo mundo dentro de casa, na pandemia, e aí eu tenho que dar conta disso, né? E aí, enquanto mulher, que é isso que você falou, né, Carol? E aí, enquanto isso está pesado, porque eu ainda tenho que dar conta das crianças, da escola, das aulas online, e de fazer um monte de coisas que as pessoas estão achando que também eu tenho como se fosse uma obrigação de, na pandemia, aflorar meu lado criativo e fazer, sei lá, ginástica em casa, sei lá, uma parte de coisa que está muito para além da realidade de quem tem até uma outra realidade, né, gente? Vamos colocar aqui. Aí a, a, a pandemia, ela só veio evidenciar que a população cresceu, mas que o entorno continua escasso, né? Que a gente está desprezado, quem está na periferia está esquecido, né? Que a negligência é estrutural, né? Essa negligência em que a gente passa, ela é estrutural. E que o sistema de saúde está precário, que o sistema educacional e as suas ideias e atitudes conservadoras e reacionárias. Quando eu digo isso, eu digo de que eu passei provavelmente uns 5 anos atrás, fui chamada na escola porque meus filhos usavam o celular durante a aula, né? E aí não podia, ia ser pego e não ia devolver o celular e aquela coisa, né? E aí hoje as mães estão tendo, meus filhos não estão mais em fase escolar, mas hoje as mães estão tendo que fazer aula online, entregar as atividades. Eu tenho na minha família uma mulher que tem 3 crianças e ela tem que dar conta das 3 crianças em aula online, horários diferentes. E ainda uma bebezinha que ela só tem 1 ano e que também tem aula online e que também tem atividade para fazer, né? E que cobrança é essa, né? E quem é que faz essas atividades com as crianças, geralmente? São as mulheres, né? E aí ela tem que dar conta. E aí não só ela, mas eu estou pensando num contexto maior, assim, das mulheres na periferia. Elas têm que dar conta ainda de home office, né? Que muita gente está trabalhando de home office e com a casa cheia de criança e tendo que lavar e passar e dar conta do benefício, igual que você falou, né? Porque aí eu pego os meus R$ 600 ainda. O que você está fazendo com os seus R$ 600? Que não tem bolacha para criança. Como se R$ 600 desse para sanar tudo, né? E ainda você ter um esforço psicológico para você não assassinar ninguém dentro de casa, vamos ser, né? Porque tá todo mundo ali, ó, querendo comer, beber, e as crianças correndo, e às vezes não tem espaço, às vezes não, muitas vezes não tem espaço. E aí você tem que dar conta de tudo isso dentro de 2 cômodos, com um banheiro pequeno, um quarto para dividir com todo mundo, né? E ainda você ter uma sanidade que eu acho que é para além do que qualquer serviço público ele possa fazer, né? Até porque a gente não tem atendimento psicológico assim tão fácil na rede pública, né? A gente tem que enfrentar muita coisa. E aí eu acho que eu não vou conseguir falar tanto tempo assim igual todo mundo, mas eu acho que é meio que isso que a pandemia trouxe para as mulheres, geralmente as periféricas e negras, né? Essa sobrecarga de você dar conta de você, do outro, né? Que geralmente os filhos ficam por conta das mulheres, e ainda dar conta de estar bem, de falar, olha, eu acho que eu vou conseguir, ou talvez não, né? Eu acho que é isso, por enquanto. Obrigado.
Obrigado, Elaine. Passo a palavra agora para a Juliana Farias. Boa noite, gente. Eu também queria agradecer muito o convite da Carol e da Regina, né, para a gente poder montar essa aula com esse tema. Dizer que para mim é uma alegria estar aqui com vocês, mas com a Elaine, que é uma mulher que eu admiro tanto e tem sido minha dupla de pesquisa no Capão Redondo, né? Nessa nova etapa de pesquisa que eu tenho realizado através do projeto no Pagu. Então, uma parte da pesquisa já tinha sido realizada aqui no Rio de Janeiro, e ano passado a gente deu início a uma nova etapa lá no Capão. Então, aproveito esse momento para agradecer publicamente essa generosidade da Elaine, né, nesse trabalho comigo. E, bom, a gente tinha feito uma divisão, né, para que a Elaine abordasse essas situações mais específicas, né, que acontecem no cotidiano com as mulheres lá. E eu ia, então, tentar fazer aqui uma espécie de retrospectiva que nos permita entender o porquê desse momento específico, como tanto Carol quanto Elaine já falaram. Ele não traz exatamente novidades para quem mora nas periferias, mas ele atualiza uma série de violências e violações de direitos nesses territórios e em relação a essas populações, né? E aí eu acho que vou tentar fazer aqui uma coisa a jato, mas que tem me incentivado a refletir sobre esse momento específico, porque o tratamento diferenciado para favelas e periferias é uma marca, né, que atravessa a nossa história. Assim, se a gente pensa numa época em que o Rio de Janeiro ainda era a capital da República, né, que é um momento de surgimento do que se conta como sendo a primeira favela do país, a primeira favela do Brasil, né, que é o Morro da Providência, aqui no Rio de Janeiro, né? Se a gente lembra daquela época e de como as favelas foram criadas naquele momento, porque elas já vêm de um bota abaixo, na época do prefeito Pereira Passos. E era um momento em que a pobreza urbana ela já era enxergada como algo insalubre, como algo que precisava ser retirado dali, e as cidades precisavam ser higienizadas. Então, e bom, com um detalhe que não é detalhe, Pereira Passos era um prefeito que era médico. Então, esse olhar, né, da higienização para as populações de favelas e periferias, ele não é novo. E se a gente pode trazer, né, um momento em que essa pobreza urbana, né, porque aí você tem uma série de casebres cortiços que são derrubados, né, nesse momento de formação das primeiras favelas aqui no Rio, né, aí já está dado um determinado direcionamento político, né, para como essa pobreza urbana vai ser vista e tratada. E a partir disso, né, você pode pensar em uma série de planos, de campanhas, né, que foram sendo produzidas a partir de então. Me lembro muito de uma campanha de 1920 que foi nomeada de primeira grande campanha de denúncia contra a lepra da estética, porque as habitações das favelas eram consideradas uma lepra da estética, e aí a favela, né, no seu conjunto também. E aí essas habitações, elas não podiam fazer parte desse cenário, né, de uma cidade moderna que está em funcionamento, enfim, uma capital de um país, né? Então, pensar nessa limpeza, né, e aí pensar que esse olhar de uma higienização da cidade, ele se perpetua, né, para outras políticas públicas, né, direcionadas a esses territórios, né? E aí, nunca falando apenas do território, a gente está falando do território, das habitações desse território e de quem habita essas casas, né, das pessoas,
né? E seus corpos, evidentemente. Então, a própria maneira de se referir, né? Se a gente avança um pouco no tempo e lembra, por exemplo, do Código de Obras de 1937, que nos estudos urbanos é uma marca, né? Que era um código que tratava uma questão habitacional como uma doença, né? Alguns especialistas nessa área, né, do urbano falam que era isso, era um problema visto como uma doença social, né? E que nesse próprio código as favelas apareciam nomeadas como aberração. Então, se a gente pensa essa limpeza, né, e como que no momento imediatamente posterior, né, se dá o início das remoções também das favelas, né, se foram uma solução imediata ali de busca de uma habitação próxima ao centro para as pessoas que moravam nos cortiços, né, logo depois o governo também vai dar um jeito de remover essas pessoas, né, dos morros e das encostas próximas ao centro, né? Então, se a gente pensar na primeira metade, né, do século de existência das favelas, né, do século XIX, a gente tem, do século XX, a gente tem um combo, né, que traz a higienização da cidade, né, esse deslocamento forçado através das remoções, que não era só um deslocamento físico, mas também um deslocamento moral, porque aí essas pessoas que eram removidas eram levadas, por exemplo, para os parques proletários, que eram construídos com uma intenção muito específica também de disciplinar, né, pessoas, corpos, comportamentos. Então, nos parques proletários, por exemplo, uma parte dos códigos envolvia, inclusive, ensinar as pessoas a usarem um vaso sanitário. Isso chegava a esse ponto, né? Então, você produz um deslocamento físico dessas pessoas e também força uma espécie de deslocamento moral, que era visto como muito necessário, né? Porque a pessoa precisava ter uma identidade de trabalhador, e a pobreza urbana, ela configurava um grupo visto como um grupo preguiçoso, né? E potencialmente criminoso e perigoso, né? Nessa leitura, né? Então, e óbvio, uma população formada majoritariamente por pessoas negras, né? Então, essa fusão, né, de uma disciplina que vinha por um controle via pedagogia, né, e uma disciplina muito forte, na outra metade do século XX, isso começa a ter uma espécie de adição de formas de controle, né? E essas atualizações vão se processando numa velocidade um pouco maior, porque a favela, que antes era um alvo de secretarias de saúde, de secretarias de habitação, urbanismo e etc., passam a ser também alvo das secretarias de segurança pública, né? E aí, esse controle que vinha através da disciplina e do deslocamento forçado é um controle que começa a acontecer através de violências de agentes armados do Estado e um controle que, no seu limite, visa a eliminação dessas pessoas, né? Não mais a eliminação daquela imagem na paisagem urbana, daquela favela que parecia, né, como foi dito antes, uma aberração naquela paisagem, mas a eliminação da vida, né, das pessoas que ali residem, né, não apenas das suas casas, mas das próprias pessoas. Então, se a gente pensar, né, a partir de um conceito do movimento das Mães de Maio de São Paulo, que eu acho que ajuda a gente a entender, né, do que se trata, que elas chamam esse momento a partir, mais recente, a partir da década de 90, né, que foi o marco para esse momento, né, de uma violência mais incisiva dos agentes de Estado armados nas favelas e periferias, que foi a chacina de Acari, exatamente em 1990, as Mães de Maio chamam de a Era das Chacinas, né? A partir da década de 90, a gente tem
uma série de episódios violentos marcados por essas ações, né? E esse processo, né, vem acompanhado dessa criminalização da pobreza, né, que acompanha esse histórico, né? E essas ações violentas, elas são concomitantes, e aí isso, enfim, durante toda essa segunda metade, né, do século XX, pensando não só o Rio de Janeiro, mas muito a partir do Rio de Janeiro, né, esse histórico de ações violentas, ele vem também com uma perseguição às lideranças desses territórios, né, e às ações coletivas desses territórios. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que é importante a gente lembrar aqui que se no meio de uma pandemia, né, João Vitor da Rocha, que tinha 18 anos e foi assassinado na Cidade de Deus enquanto distribuía cesta básica, né, isso é uma atualização dessa violência que já acontecia na perseguição e no assassinato de lideranças nesses territórios de periferia e favelas, né? Não dá para dissociar um evento da história desses territórios e da história das ações violentas do Estado nesses territórios, né? Quando a gente pensa hoje, né, o fato de no Alemão e em outras favelas está tendo corte no abastecimento de água, né? E tem regiões também de periferia com cortes no abastecimento de energia elétrica, né? Essa é uma outra marca, né? Também que pode não aparecer, né, nos jornais como uma violência, né, do mesmo tipo de uma operação policial ou de uma ocupação do exército, por exemplo, com tanques de guerra, né, que é algo que também acontece nesses territórios, como a gente sabe, mas se trata de uma violência tão determinante para o cotidiano daquela população e que num momento, né, de uma pandemia como essa, em que a higienização de dentro de casa, dos produtos, né, do próprio corpo das pessoas é algo tão necessário, né, você fazer um corte de abastecimento de água é uma violação tão violenta quanto qualquer outra, né? E isso faz parte do histórico das favelas, né? Também acho que faz parte, né, desse processo, e acho que a Elaine pode falar disso depois no debate também, como que, se no Rio as remoções, elas têm também uma cara, assim, violenta, né, porque são despejos muito violentos, as famílias são removidas. Em São Paulo, aqui no Rio acontece isso também, mas é porque em São Paulo é uma prática, eu acho que atinge mais territórios, né, que é essa prática dos incêndios criminosos que atingem determinados territórios de periferia, né, que também são uma forma de eliminação, né, e enfim, fazem parte desse conjunto de tecnologias de controle que querem eliminar, seja o território em si, sejam essas habitações, seja o conjunto dos moradores desses territórios, né? E aí eu entendo que não é possível pensar um momento de pandemia sem considerar essas práticas de Estado, né? Para encerrar, porque eu acho que o importante é o debate, realmente, a gente tinha combinado de trazer hoje, eu acho que daqui a pouco vai aparecer na tela, né, o conjunto de iniciativas que vem sendo feitas nesses territórios, né, e a Elaine está participando de uma iniciativa lá no Capão Redondo, né, de arrecadação de recursos para distribuição de cestas básicas, de kits de higiene, né, porque a fome é algo que fala muito mais alto nesses momentos, né, de impossibilidade de circulação, de dificuldade de circulação, de aquisição, e de pessoas que, por não poderem trabalhar nesse momento, não tem como continuar botando comida em casa, né, sendo muito direta. Então,
Eu acho que no Rio de Janeiro tem ações acontecendo com pessoas fazendo um esforço enorme, e as pessoas que estão fazendo esse esforço enorme são os próprios moradores, né? Nessa hora, não tem como não levar muito a sério essa questão dos privilégios, né, que separam o asfalto da favela, porque não sou eu que estou indo para lá, né, para fazer distribuição de cesta básica. Quem distribui é quem mora. Então, na Maré, eu acompanho apenas virtualmente, né, essas ações. Então, tem acontecido um trabalho incrível, no Alemão também, na Cidade de Deus, em Acari, e a gente vai trazer aqui, né, essas iniciativas com os contatos, para quem quiser apoiar, puder apoiar, fazer a sua doação, né, que faça. E uma iniciativa que eu queria chamar a atenção é a iniciativa da Rede contra a Violência, que é um dos movimentos que eu tenho mais ligação, né, que acompanhei o surgimento aqui no Rio de Janeiro, um movimento que está atuando no Rio desde 2004, que é formado majoritariamente por familiares de vítimas de violência do Estado, né? Então, essas mulheres, né, porque é um movimento formado majoritariamente por mulheres, essas mulheres estão articuladas desde o início porque sabem quem é que vai precisar de cesta básica, né? Quem é que não tem condições, quem ficou sem água em casa, quem vai precisar de produtos de higiene com mais pressa, né? Com mais urgência. Então, a rede está organizando, desde o início, né, da quarentena, um processo de distribuição. 2 familiares homens que fazem parte da rede se encarregaram dessa tarefa de entrega, né? Porque a rede não tem pessoas de uma favela específica, né? São pessoas de diferentes favelas, então é uma ação delicada, né? Que envolve, obviamente, todos os cuidados, né? Para que essas entregas aconteçam. E a gente também vai disponibilizar aqui o link para o apoio. E eu queria encerrar lembrando que a gente está no final do mês de maio, que é conhecido como mês das mães, porque é o mês onde se comemora, né, o Dia das Mães. E que para essas mulheres, mães, né, de vítimas da violência do Estado, é um mês muito duro, né? E justamente foi nesse mês em que outras vítimas, né, de operações foram, enfim, casos que vieram à tona nesse período, né? E é um momento extremamente delicado, porque são famílias que estão tendo que lidar com as vítimas do Covid-19, então são vítimas da pandemia e dessa violência armada do Estado, né? Também. Então, para a gente refletir um pouco sobre isso, né? As Mães de Maio em São Paulo fizeram uma tentativa de marcar essa data, né, apesar da impossibilidade de circulação. São movimentos importantes para a gente apoiar nesse momento. E vamos fazer o debate. Muito obrigada. Obrigado, Juliana. Pedir mais uma vez para quem está nos assistindo para que envie perguntas e intervenções. A gente vai debater agora nesse primeiro bloco. Só fazer um parêntese pequeno. Eu tenho trabalhado na minha pesquisa de mestrado com arte, produção cultural e ativismo LGBT negro em São Paulo, e o que eu tenho observado, acompanhando também meus interlocutores, e também no bairro de onde eu sou, enfim, bairro da minha família, no Grajaú, é uma confusão, inclusive, uma confusão entre normativas e novas regras, né, colocadas por essa urgência sanitária, então o uso das máscaras, a restrição social, etc., com uma justificativa para aceitar violências policiais, que muitas vezes, como a gente já falou, já acontecia antes. Um desses exemplos, por exemplo, tem vários relatos sobre violência policial, e a justificativa era que estavam acontecendo aglomerações ou festas proibidas, né, sendo que o que é permitido hoje durante a pandemia é uma festa do Alok na cobertura de um prédio, num bairro de luxo, com um público ali escondido da TV. Isso é permitido, né? E
2, 3 pessoas na rua podem ser abordadas, negras, né, na periferia, podem ser, entre aspas, abordadas pela polícia, e as pessoas vão dizer que tudo bem, colocar a cara delas no chão e humilhá-las é permitido porque tem uma urgência sanitária aí, né? Então a gente não pode também confundir essas coisas e deixar violações de direitos humanos passarem, né? Você já lembrou o que aconteceu perto do Capão Redondo, lá em Paraisópolis, em dezembro do ano passado, naquele baile funk, em que a polícia, né, falava que foi um pisoteamento, né, que resultou na morte de 9 jovens que estavam no baile funk, e que hoje em dia, enfim, essas mortes continuam acontecendo, enfim, só que agora as justificativas elas são outras, né, é o ato de resistência, é uma reação policial, é uma abordagem truculenta em razão da urgência sanitária. Aconteceu recentemente uma abordagem também violenta no Jardim Elba, na região do Jardim Elba, na favela Elba, na região do Jabaquara. Também a justificativa era que estava tendo aglomeração pelos jovens, enfim. Então não confundir também tanto essas novas normativas com a violência policial, que já existia há muito tempo e que agora ela ganha outras justificativas e essa cara, essa feição de que é justo, é legítimo, sendo que não é nem justo nem legítimo, muito menos legítimo, né, muito menos aceitável. Uma outra coisa que eu gostaria de comentar é também como sobreviver, né, pensando nessas próprias normativas, né, fiquei pensando nessa última semana com a divulgação do vídeo, né, daquela reunião ministerial, em que o ministro do Meio Ambiente disse que para a gente aproveitar esse momento do Covid para deixar a boiada passar. Ele estava se referindo naquele momento a leis relacionadas ao meio ambiente, mas pensando também em uma série de políticas de extermínio que agora a gente pode tentar deixar passar, né? Já que a gente está discutindo urgência sanitária, parece que a gente não precisa discutir mais nada. Violência policial, enfim. E daí também a gente se atentar para a gente continuar fazendo essas denúncias e entender também o desafio de denunciar a distância, né? A gente não pode ir para a delegacia ou ir para a porta do Ministério Público, a gente também tem que se reinventar no sentido também de acompanhar e de fazer essas denúncias, de ficar atento. Então, fazer um pouco porque o desafio, ele só aumenta, né? Com essa pandemia. E entender também esses próprios acessos. E a nossa missão também de acompanhar e de se proteger e proteger uns aos outros, né? Continuar com essa rede, pensando que do outro lado eles também estão se reinventando e usando a própria pandemia como uma justificativa para aumentar a truculência, para aumentar a violação de direitos humanos, né? Agora a gente vai para as intervenções. Deixa eu ver as perguntas. A Andrea Mello, ela perguntou para a Carol se a primeira mulher do estado do Rio de Janeiro ou do município. Ela se referia ali à sua intervenção do início. Se você puder responder, eu vou fazer um bloco e depois todas vocês respondem. O Danilo Barros, ele comentou que, infelizmente, o Estado se faz presente nas favelas, quase sempre nesse momento sensível que vivemos por meio de fuzis e da ostensividade. O César de Araújo, ele comentou, abre aspas, professora Juliana, sua fala é brilhante, parabéns. A violência que ocorre no cotidiano, e agora em especial durante a pandemia, pode ser considerada mais uma violência moral ou física? Essa é uma pergunta para a Juliana. Uma terceira intervenção da Andréa de Mello, daí para a Elaine. Como tem sido no Capão Redondo a distribuição de cesta básicas e doações e etc. Eu acho que também nesse momento das respostas também para aumentar essa divulgação, se tiver algum canal, a gente também pode tentar subir aqui na tela. Da Juliana, agora uma outra pergunta da Juliana para a Elaine. Se no Rio de Janeiro as remoções têm um caráter violento, em São Paulo, além disso, aos incêndios criminosos. Ela está perguntando se isso poderia ser entendido como tecnologia de controle. Você poderia falar mais sobre isso, sobre os incêndios criminosos e o caráter violento no Rio de Janeiro, das remoções no Rio de Janeiro. E a gente
vai começar com esse primeiro bloco, se der tempo a gente faz um segundo bloco de pergunta, então daí vocês façam as intervenções nos comentários que a gente vai sistematizar para repassar. A gente pode fazer a mesma ordem, Carol, Elaine e Juliana, tudo bem? Bom, Carol. Bom, tem uma pergunta específica, né, de onde essa morte, é do estado do Rio, foi em Miguel Pereira. Ela trabalhava na capital, no Leblon, na casa de uma família do Leblon, que pegou numa viagem para fora do Brasil, mas ela era moradora de Miguel Pereira. Eu queria só comentar, juntando um pouco do que vocês falaram e que eu fiquei lembrando aqui, Juliana, e aí pegar uma parte específica do que a Juliana falou, sobre essa questão, a questão de saneamento, a falta de água, a falta de luz, né, do quanto isso é cotidiano, do quanto isso vem acontecendo. Lembrar que no Rio, especificamente, o ano começou com o Rio de Janeiro com um sério problema de água, né, da água saindo marrom no Rio de Janeiro, né, e, por exemplo, no lugar onde eu realizei pesquisa de campo, nessa mesma época, teve aquela chuva que devastou tudo, né? Teve enchente e tudo mais. E teve também o rompimento de uma adutora da SEDAI, que inundou tudo, na verdade, levou as casas. A adutora rompeu no meio da falta de água, com as chuvas, rompe e leva tudo, aquela água de esgoto vindo e levando a casa das pessoas, né? Então, novamente, eu acho que é isso, reiterar o caráter cotidiano de tudo isso que a gente está dizendo. A Juliana fez uma intervenção brilhante sobre esse histórico de como é que isso se deu no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que seria por aí um pouco a primeira coisa que eu gostaria de falar. E ainda pensando em gênero, né, e eu acho que explica um pouco, foi algo que eu não falei na minha fala, é que quando a gente diz essa violência estatal, a gente está dizendo que normalmente são homens negros periféricos, né? E se a gente vê os dados, esses mesmos dados que eu citei aqui, né? Tem um dado específico de quantas crianças, quantos adolescentes e quantas mulheres morreram vítimas dessa violência. E é muito curioso, porque de todos aqueles casos que eu mostrei, 7 são mulheres, né? Então, essa violência armada, ela tem como alvo, isso também é discutir gênero, né? A gente vem reforçando isso, porque eu acho que é importantíssimo lembrar que gênero a gente não está falando só de mulher, né? Mas pensar o quanto são esses homens negros que vão morrer, e são essas mães que vão ter todo esse outro trabalho aí, desde o cuidado, o luto e tudo mais. E aí, só frisar uma outra coisa, a Ju falou que nós selecionamos algumas iniciativas, né, que nós vamos, de fato, colocar aqui. Então, eu diria para vocês que assim que a aula estiver terminando, vão entrar as iniciativas aqui, depois isso vai para a descrição, tanto no Facebook do Pagu quanto do Numas, e para a descrição do vídeo no YouTube, essa seleção que nós fizemos. Então, fiquem aí ligados, mesmo quando as nossas carinhas saírem daqui, porque vão entrar uma por uma da seleção que nós fizemos, iniciativas em São Paulo, algumas com as quais nós estamos diretamente envolvidas, inclusive, né? Não presencialmente, como é o caso da Elaine, e o depoimento dela eu acho que ele é valiosíssimo por isso, né? Porque ela está contando de alguém que tá lá dentro, né? Mas é isso, a gente está tentando ajudar de fora da maneira que dá, né? E que, nesse caso, essa é uma das alternativas que a gente tem, né? E lembrar sempre desse caráter humanitário, né? Que eu acho que uma outra das coisas que eu acho chocantes, acho que essa é uma ótima palavra para isso, é o quanto nem essa ajuda humanitária, é um Estado que não deixa nem essa ajuda humanitária chegar a esses lugares. Porque morrer alguém que está entregando cesta básica, que não foi um caso, morreu um na Providência, morreu um na Cidade de Deus, a Providência foi esse fim de semana, por exemplo, né? Um menino também de 18 anos, que agora eu não me recordo o nome, mas eles estavam distribuindo cesta básica, né? E a polícia resolve fazer a operação exatamente nesse momento. E outra coisa surreal, um caveirão entrar no meio de uma pandemia dentro das favelas, né? E foi, por exemplo, a maneira como a minha semana começou com relatos do caveirão nos contextos onde eu estudei aqui no Rio de Janeiro, né? Então, eu acho que
as nossas falas, de alguma maneira, elas se complementam, e o que o Bruno falou, ao mesmo tempo, tem uma discussão mais ampla. É isso, a gente está debatendo aquela reunião ministerial absurda, ou todos os absurdos que compõem esse governo, né? E, ao mesmo tempo, tem uma série e, ao mesmo tempo, tendo que dar conta de uma série de outras ocorrências que dizem respeito a essas violências mais localizadas, né? E violências que, muitas vezes, ainda que, por exemplo, o caso do João Pedro tenha ganhado as notícias e tudo mais, e choca no caso dele também, a mesma coisa, lembrando aquele caso do músico, por exemplo, né, em Guadalupe, ano passado, que o carro é metralhado com 80 tiros. A casa do que João Pedro estava recebeu 72 tiros, né? Porque é uma eliminação, ela tem que... isso quer dizer algo, né? Não é simplesmente dar um tiro. Não, é você deixar muito claro que são o caráter que isso tem, o significado que isso tem. 72 tiros não é algo aleatório, né? E jamais pode ser considerado algo aleatório. Eu acho que também isso é algo que a gente tem que levar em consideração, pensando um pouco do que vocês falaram, somando ao que eu teria mais a dizer, né? Mas é isso. Mas fiquem ligados aí que a gente vai colocar tudo e prestem atenção, se vocês puderem ajudar. Qualquer ajuda é válida, gente, qualquer mesmo. Elaine, obrigado, Carol. Acho que a Elaine está no mudo. Foi? Foi? Eu vou tentar responder. Voltou. Não? Voltou? Porque o seu áudio Sim, veio todo voltou. picotado. Seu áudio veio todo picotado para mim. Eu não entendi as duas perguntas direito. Mas eu vou responder da forma Eu posso com repetir, que chegou. Elaine. Então, pode falar. Eu posso tentar repetir? Inclusive, chegou mais perguntas para você, mas a gente vai fazer para um segundo bloco, só tentando repetir as perguntas do início para esse primeiro bloco. Vamos lá. Professor... a Andréa Mello, ela pergunta para você como tem sido no Capão Redondo a distribuição de cesta básica, as doações, etc. E tem uma outra pergunta sobre se no Rio de Janeiro as remoções ela tem um caráter violento. Em São Paulo, além disso, há os incêndios criminosos como uma tecnologia de controle. Daí para a Juliana também responder, e se você também quiser responder sobre isso. Foram essas duas perguntas. Tá bom. Então, pode falar? Sobre a distribuição de cesta básica no Capão Redondo, né? Tem uma iniciativa que vai ser divulgada aí no final, né? Para que isso continue, né? Porque no começo da pandemia as pessoas se sensibilizaram mais, então a gente conseguiu uma arrecadação melhor de cesta básica. E aí eu falo, nós o que é uma ação do Periferia Segue Sangrando, o 8M, e uma coletiva que chama Luana Barbosa. E aí a gente se reuniu, porque eu acredito que eu faço parte disso também, e pensando nessa dificuldade que foram aparecendo, muitas mulheres, famílias, né, e encabeçada por mulheres, com essa dificuldade de tanto acessar o benefício, como alimentação, né, porque a gente também entende que os R$600 não vai dar conta de quando está todo mundo dentro de casa, às vezes não dá para uma pessoa, quanto mais para uma família. E aí a gente vem fazendo essa arrecadação através da vaquinha online, que vai ser, eu não sei de cor, gente, me perdoa, desculpa, não vou saber, mas ela vai ser divulgada aqui ao final, a vaquinha, com um e-mail também, se vocês quiserem podem mandar e-mail, e aí a gente faz essa arrecadação, e aí vocês falam da forma que você pode, eu posso, sei lá, nesse momento alimentação e grana, né, para poder, algumas vezes, uma dificuldade para mulheres que estão passando por violência também doméstica, né, ter que sair de um lugar e ir para o outro, e aí pagar uma passagem para ir para um outro estado, isso já aconteceu também, e aí através dessa iniciativa que a gente está fazendo, a gente conseguiu sanar nesse momento esse problema, né,
tanto de fralda ou leite para as crianças e tal. Então, essa distribuição está acontecendo assim, as doações chegam através desse canal da vaquinha e a gente mesmo faz a distribuição. A pessoa acessa ou me acessa pelo WhatsApp ou na minha porta ou qualquer outra pessoa, e aí a gente faz a doação da cesta básica. Tá bom? Ou a gente troca uma ideia também, porque às vezes a dificuldade dela nem seja alimentação naquele momento, né? Seja uma outra coisa. Mas isso, ela está acontecendo efetivamente, e eu acredito que não só por nós, mas por outros locais também. Eu vejo muitos lugares aqui dentro do Capão Redondo que as pessoas vão se organizando, né? A gente é assim, né? A gente não consegue ver uma outra pessoa com uma dificuldade que a gente não possa dividir um pacote de arroz, né? Então, eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, mas com muita dificuldade, porque onde se divide um pacote de arroz, alguém só vai comer metade, né? Então, e vai sempre faltando, vai sempre faltando. Mas eu acho que vem acontecendo algumas iniciativas assim dentro do Capão, mas a gente também está fazendo esse corre aí com as mulheres, tá bom? E aí eu acho que eu vou falar só um pouquinho, Júlio, depois você fala, tá? Eu acho que você vai falar melhor sobre essa tecnologia de controle aí. Eu acredito que aqui em São Paulo isso aconteça e não foi a pandemia, né? Que não foi através da pandemia que isso aconteceu. Aqui em São Paulo isso é muito comum, né? Surge um grande empreendimento residencial classe média, logo desaparece uma ocupação, né? Tá ali, ou às vezes, né, surge uma proposta de empreendimento, desaparece uma ocupação, pessoas que estão em situação de rua, né, embaixo dos viadutos, desaparecem, assim, um incêndio do nada, né, como se fosse do nada, mas a gente entende que esses incêndios são criminosos e propositais, né, e aí nisso cresce mais uma população que está sem casa. E aí eu acho que essas novas tecnologias que a gente falou de controle, inclusive eu acredito que inclua a falta de água, a de luz, o incêndio que eu tinha colocado, o medo, a redução de internet e o policiamento. Porque aqui em São Paulo, eu não sei se é a mesma dinâmica do Rio de Janeiro, né? Com a pandemia, aqui já tem muitos policiais na rua, né? Não sei por que brota tanto, mas a gente sabe sim por quê, né? Mas com a pandemia, tá pior, né? E aí hoje a gente foi fazer uma visita aí numa ocupação, e aí tinha, tipo, rota, tinha polícia militar e, tipo, na luz do dia, sabe? Fazendo aquele escarcéu com as pessoas, assim. E as pessoas morrendo de medo, e eu acredito que o medo seja um controle, né? É um controle, porque se eu vejo uma polícia, eu já acredito que tem coisa vindo aí, né? E eu acredito sim que os incêndios sejam uma forma de controle. É até redução da população, né? Obrigado, Elaine. Juliana, antes do próximo bloco. Sim. Vou responder primeiro a pergunta do César, né? Agradecer o elogio e, enfim, se essa violência é moral ou física, né? Eu acho que não tem ou. No caso da violência de Estado, né? Se a gente pensa como que, né? Voltando só um pouquinho no que eu falei, né? Tem uma criminalização desses territórios que eu não consigo também pensar de forma separada da criminalização das pessoas, né? Você olha para uma pessoa negra, né? Com esse olhar do Estado, que é um olhar construído através de uma lógica bélica e uma lógica racista, né? Você olha para uma pessoa negra e você vê ali um inimigo que precisa ser combatido, né? Isso é construído historicamente, a formação do Estado-nação aqui no Brasil, né? Ela passa por esse olhar racista, por essa lógica racista, né? E a construção desses territórios como territórios, né, que são o foco irradiador de toda a violência na cidade, né, também transforma aquele território no seu conjunto, né, como um alvo que precisa ser atacado, eliminado, né? Então,
essa parte da moralização, né, de determinados comportamentos e de determinados corpos, né, ela se transpassa para esse território, né? É um olhar crítico e um olhar que vai condenar, né, determinadas ações, determinados comportamentos, como a capoeira foi criminalizada, como o samba já foi criminalizado, são práticas, né, culturais que são criminalizadas, e isso pode ser levado num limite que é a eliminação da vida dessas pessoas, né? Porque quando a gente está falando de violências nesse grau, a Carol acho que lembrou muito bem, né, da quantidade de tiros, né? Esse excesso da violência é para demarcar uma posição muito evidente, né? De que tipo de construção de inimigo público se produz, né? Em nome de uma segurança para quem? Assim, aí eu já emendo para outra questão, né, em relação aos incêndios, mas eu acho que Elaine, como moradora de periferia em São Paulo, já respondeu lindamente sobre isso. Eu só queria fazer uma conexão aqui com o Rio, né, de pensar como que, por exemplo, na época do reordenamento urbano que foi realizado em função dos mega eventos, né, da Copa e das Olimpíadas especificamente, teve um incêndio que marcou muito esse período, que foi o incêndio da favela da Telerge, que já era uma ocupação relativamente recente, né? As pessoas estavam ainda construindo as suas casas, né? Então foi um despejo que aconteceu junto com um incêndio, né? E um incêndio criminoso, né? Não tem como não entender isso como uma violência também perpetrada por agentes ou especificamente do Estado, ou essas, como se fosse uma nova parceria, né? Público-privada, né? Uma nova PIP de como você vai agir, porque aí tem um determinado mercado, instituições privadas interessadas em determinados terrenos, em determinados territórios, né? A zona portuária do Rio de Janeiro sofreu muito com essas remoções, né? Porque precisavam revitalizar o porto para que o Rio de Janeiro fosse uma cidade olímpica, né? Então, foram muitas famílias que foram removidas. E aí, quando a Elaine lembra que nesse processo, né, do corte de água e de luz, tem também o corte de internet, é fundamental essa informação que ela traz, porque quando você corta a internet numa favela, a possibilidade de quem mora ali produzir as denúncias das violações, ela também se reduz drasticamente, porque muitas dessas denúncias atualmente são feitas pelo celular, mas pelo celular conectado à internet, né? Não é uma ligação. As pessoas produziram aplicativos, né? Tem várias iniciativas nesse sentido aqui no Rio, de recebimento de denúncia, encaminhamento de denúncia, né, via aplicativos. Então, eu acho que essa questão da redução da internet que a Elaine trouxe também é muito importante. Obrigado, Juliana. Vamos agora abrir uma segunda rodada de perguntas e intervenções, começando pela Fernanda Mendes Lages Ribeiro. Ela diz: olá a todos, parabéns pela iniciativa. Meu nome é Fernanda, sou pesquisadora do CLAVES, da Fiocruz, e desenvolvo pesquisa em Manguinhos sobre a violência e seus impactos na saúde de trabalhadores e moradores do território. No momento, estamos trabalhando com violência armada, especificamente dada sua relevância. Temos feito um registro das ocorrências dessa violência em Manguinhos e territórios limítrofes. No início da pandemia, acompanhando os momentos de festas e férias, houve praticamente ausência de operações. Nesse último mês, no entanto, voltaram a ocorrer, ocasionando as mortes que temos registrado. Apesar do compromisso estabelecido semana passada pelo governador em rever essas operações, nos questionamos sobre a validade e seriedade de tal promessa frente à pandemia da política de guerra às drogas. Primeira intervenção da Fernanda, uma segunda intervenção da Camila Fernandes. Ela diz: gostaria de parabenizar a organização da aula pelo tema da mesa. É um debate de extrema necessidade no atual contexto.
Minha pergunta é para todas, em especial para Elaine. Amigas moradoras de favelas estão passando por todo esse contexto dramático exposto por ela. E a questão da fome e a obrigação das mães em alimentar as crianças está gerando muitos conflitos dentro de casa, onde as mães de família estão em situação de exasperação emocional, pensando que o Estado, há muito tempo, não protege nem ampara essas populações. Como podemos pensar formas de suporte e atenção às mulheres que não passe apenas por vaquinhas ou pelo Estado? Uma terceira pergunta, da Mileide Mello. Eu gostaria de saber se existe algum veículo ou trabalho que esteja divulgando relatos de moradoras e moradores de periferia sobre como estão sobrevivendo à quarentena. Uma pergunta da Beth Aduki. Infelizmente, na periferia estamos acostumados com a violência, o que é muito triste porque faz parte da nossa realidade. Agora, o que mais dói é saber do crescimento absurdo da violência contra a mulher. Mulheres essas que, como foi dito, na maioria das vezes, o hasteio do lar. Então, vocês comentarem sobre isso. Agora, a penúltima intervenção, que é uma pergunta da Regina, para todas, em especial para a Carol. Carol, com relação à violência contra as mulheres e meninas nos territórios, vocês têm informações sobre isso nesse momento? E agora, a última intervenção da Viviane Matar. É um comentário, na verdade, ela comenta: vale pensar que a maioria dos profissionais da área da saúde que estão na linha de frente do combate à pandemia são mulheres? Até um ganchinho, né? E também uma parcela desses profissionais da saúde que são profissionais negros, né? Principalmente se a gente pensar numa diferenciação entre quem são os enfermeiros e quem são os médicos, né? E pensar também no papel dos enfermeiros na lida cotidiana e muito próxima a esses pacientes. Aí é um comentário meu, né? Também tem outras diferenciações, também por critérios raciais, né? A gente fala muito sobre os pacientes, que é importante demarcar quem são, qual que é a cor das pessoas que morrem, das pessoas que vão para a UTI, mas também pensar na própria exposição desses profissionais da saúde, que é algo que... E também pensando, né, nesses trabalhos essenciais de forma gerais, né? Quem são os porteiros, quem são os seguranças, quem são os motoristas de ônibus, né? Muitos moradores da favela e das periferias que são obrigados a sair e não viver a quarentena, porque, enfim, tem os trabalhos considerados essenciais. A gente vai fazer a mesma dinâmica, começando pela Carol, e daí também vou pedir para vocês fazerem considerações finais, se possível, ao final das perguntas, junto com as respostas, na verdade. Então, começando com Carol, depois Elaine e, por último, Juliana. Carol. Obrigada, Bruno. Eu acho que o seu áudio está meio ruim, mas vamos lá, vou tentar recuperar aqui algumas das perguntas. Algumas foram gerais, outras foram específicas. Eu vou começar pelas gerais, né? Eu achei ótima terem lembrado num dos comentários, mas como eu estava tentando, vocês me desculpem, na verdade, porque eu estava tentando recuperar como o áudio dele estava falando, mas estava falhando. Fernanda, eu acho, né, que fez a pergunta. Você mencionou a questão de que essa semana, na verdade, houve o compromisso do governador, no Rio, pelo menos, de que seriam evitadas, né, as operações policiais, mas até o momento, pelo menos, eu acho que a gente não tem nenhum indício para dizer que isso está de fato ocorrendo, né? E eu acho que tanto pelos relatos que eu tenho ouvido, né, nas redes das quais eu faço parte, que incluem a pesquisa, mas não só a pesquisa, e mesmo pelo próprio cadastro desses aplicativos, dessas plataformas de registro do tiroteio de fogo cruzado, onde tem tiroteio, é uma quantidade de atualizações absurda, porque algumas delas, elas chegam em tempo real aqui, né? Então, assim, desde que o governador assumiu o compromisso público, né, tem até tem a foto marcando o compromisso, ele com o Zoom ligado com alguns representantes, né? Eu acho que essa foi uma iniciativa, se eu não me engano, encampada pela Mônica Francisco, deputada estadual, né? Então, ele fez esse compromisso, mas eu acho que em termos práticos a gente não tem por onde dizer. O que
e eu concordo também com o que você mencionou no início da sua fala, que no início, se a gente for olhar os dados numéricos, o número de operações de fato diminuiu. Só que depois, quando a gente se esperava o máximo de isolamento, ou quando esses números de mortes aí relacionados ao Covid, ele sobe, esse número, ele explode novamente, né? E em comparação com o ano passado, esse número também é maior se a gente pensar na média diária, né? Se já for comparar aí esses meses aí na verdade, desde 14 de março. Então, essa era uma primeira coisa que eu queria comentar dessa questão mais geral, né? Juliana e Elaine mencionaram uma coisa da questão do corte de internet. Eu concordo plenamente com vocês, né? Eu acho que isso não é aleatório e que, sem dúvida, são os mecanismos para se fazer denúncia nesse momento de fluxo completamente modificado pela necessidade do isolamento social, da quarentena, e que é também, e aí entram outras questões dessa discussão do acesso. Essa é uma discussão que eu tenho tentado fazer também nesses últimos anos, né? Mas é o que inviabiliza, por exemplo, que essas crianças e esses adolescentes estejam assistindo aulas, né? É o que inviabiliza, por exemplo, o que complica o pedido do auxílio, ou a tentativa de resolver qualquer problema, porque isso eu tenho vários relatos na minha rede, de várias mulheres que estão no cadastro único, ou que recebem Bolsa Família, mas que por algum motivo o auxílio nunca chegou, né? E como é que você resolve isso no momento em que tem um plantão do CRAS uma vez na semana, mas que ao mesmo tempo você tem que se deslocar, ou que você tem que ir na Caixa Econômica Federal e pegar fila, né? E que, em teoria, você resolveria com uma internet ou um dispositivo tecnológico de qualidade, né? Ou que minimamente te possibilitasse fazer isso. Então, assim, eu acho que na verdade, na medida em que a gente está digitalizando muitas das nossas atividades diárias, também nisso, moradores de favela e periferias estão excluídos, né? Eu tenho acompanhado muito, como eu disse para vocês, a minha pesquisa grande parte dela com violência, com adolescentes, então grande parte da minha rede é de adolescentes, e acompanhando as trajetórias dessas meninas hoje, elas não conseguem assistir a aula, né? Elas não conseguem acompanhar a turma, né? E assim, o Estado, em teoria, garantiu que as aulas continuariam acontecendo, tem uma plataforma, mas aí tem o não entendimento de uso da plataforma, a dificuldade de ter uma conexão, às vezes uma plataforma que não abre no celular. Então, como é que você vai fazer uma aula se você não tem um computador, né? Então, eu acho que, assim, é um efeito em cadeia que isso vai causando, né? Respondendo a Regina, especificamente, não tem esse dado, né? Assim, ainda, pelo menos, eu acho que em algum momento ele vai aparecer nos relatos. Você perguntou em relação à violência sexual, especificamente, e à violência doméstica como um todo, e aí, pensando o marcador geração no meio disso tudo, né? Mas eu acho que um complicador também, eu deveria ter começado a minha fala, na verdade, falando isso, mas um complicador nesse sentido, e é algo que minha pesquisa, eu tentei mostrar na pesquisa de pós-doutorado, que está chegando ao final, é que, muitas vezes, isso que nós estamos chamando de violência sexual, ou que no marco legal, ou no marco da rede de garantia de direitos de crianças e adolescentes, é chamado de violência, ela não ganha essa caracterização, porque são territórios em que há uma sobreposição de tipos de atos que a gente caracterizaria como violentos, e que o que vai ganhar o nome de violentos é a face pública disso. Ou seja, é a polícia entrando, é esse confronto, né? É o confronto da polícia, a facção, é isso que ganha o nome de violência, né? Então, até chegar a isso, que está no nível mais microscópico possível, que é tão invisibilizado e que é tão difícil também de ser falado, muitas vezes, né? Que às vezes pode não haver a nomeação como violência, mas há uma dor, né? Há a percepção de que tem algo ali que está fora do lugar, né? E eu acho que é essa a ideia mesmo, que pelo menos eu tenho tentado trabalhar, e foi um pouco que eu percebi ao longo de 2 anos de pesquisa de campo com as adolescentes e com as mães dessas adolescentes, o quanto tem essa dificuldade da nomeação e da classificação. Dificilmente vai aparecer nomeado, isso é estupro, isso é violência sexual, isso aqui foi abuso, isso aqui é exploração. Ou seja, esse vocabulário que a rede utiliza, o que nós utilizamos enquanto categorias analíticas, que a gente está usando para entender esses lugares, eles não necessariamente fazem sentido
em termos dos sujeitos, né, em termos dessas pessoas, da maneira como elas estão classificando e dando sentido para as experiências que as constituem, né. E meu último comentário, Viviane fez um comentário sobre o cuidado, eu acho que você tem total razão, né, quando você diz que quem, e Bruno reiterou maravilhosamente bem também, que muitas das pessoas que estão nesses trabalhos essenciais são pessoas, assim, não, a gente tem que levar em consideração classe social, a gente tem que levar em consideração os lugares da cidade de onde essas pessoas vêm, né, e pensar que essas pessoas estão, além, elas estão super, no momento de pandemia, elas estão absolutamente expostas, né, ao vírus, né, e que eu acho também que muitas dessas profissões do cuidado, elas reiteram esse cuidado como algo, não é à toa que grande parte das mulheres são enfermeiras, tudo isso é uma discussão que a gente poderia ficar horas aqui fazendo, mas de reiterar a função do cuidado para as mulheres, né? E que penaliza sempre mais essas mulheres mais pobres, periféricas, né? Então, eu concordo com os comentários que foram feitos, né? Eu tentei aqui pegar um pouco, foram muitas coisas, né? E só uma última coisa, alguém mencionou, acho que foi a Fernanda, guerra às drogas, né? Eu acho que essa é a grande bandeira, né? Quando a Juliana diz produção de um inimigo público, o que produz esse inimigo público? A bandeira inicial é essa guerra às drogas, né? Se a gente isso, acho que vale para a América Latina como um todo, né? Isso não é só no Brasil, acho que no Brasil ganha com formações muito específicas, obviamente, mas eu acho que é essa grande bandeira de guerra às drogas, né? Mas que guerra é essa, no fim das contas? Né? Acho que é isso que a gente tem que se perguntar. Enfim, passo a palavra para Elaine. E obrigada pelas perguntas, gente. Elaine, antes de você começar, desculpa, para quem não conseguiu acompanhar, enfim, eu tentei recuperar, eu recuperei resumidamente o final das últimas perguntas, que eu acho que cortou o meu áudio enquanto eu lia, principalmente as últimas perguntas. Eu vou recuperar bem brevemente, eu fiz um resumão. A Fernanda Mendes, que trabalha na Fiocruz fazendo pesquisa e acompanha também a dinâmica de violências em favelas do Rio de Janeiro, ela fez um comentário falando sobre como no início, como agora as operações não tá cortando ainda, tá muito ruim. Melhorou? Tá cortando, não dá para entender, eu acho. Ele fica picotando. Para mim tá bem difícil. Desculpa interferir, gente. Tá muito difícil ainda. Fala mais perto. Eu acho que agora você falando mais perto tá melhor. Melhorou agora? Carol? Melhorou? Vou tentar recuperar bem brevemente. A Fernanda Mendes, que trabalha na Fiocruz, acompanhando as dinâmicas de violência nas favelas do Rio de Janeiro, ela, enfim, fez um comentário falando sobre o aumento das operações, mesmo após, né, o acordo, né, com o acordo e o compromisso com o governador do Rio de Janeiro. Ela queria que vocês falassem sobre, inclusive, a política de drogas, né, de combate às drogas, como que fica isso, né, sobre as operações. A Camila, ela fala sobre a exasperação das mulheres em meio a essa pandemia, lidando com a fome, lidando com todo mundo em casa, enfim. E ela pergunta para todos vocês sobre como pensar formas de suporte e atenção a essas mulheres que não se restrinja somente a vaquinhas ou ao Estado. Deu para entender essa pergunta? Sim. Beth Aduque, ela fala sobre a violência, o aumento da violência contra a mulher, que muitas vezes são um hasteio do lar. Né? Acho que é uma pergunta, apareceu em 2 comentários isso, né? Aumento da violência contra a mulher em meio à pandemia, para vocês falarem sobre isso. A Regina perguntou sobre as mulheres e as meninas nos territórios, né? Perguntou especificamente para a Carol, mas também para todas, se há dados, enfim. E a Viviane Matar, por fim, perguntou sobre os profissionais na linha de frente dessa pandemia. A Carol comentou agora, foi o final da resposta dela, mulheres, negros, enfim, para vocês falarem sobre isso. Elaine, desculpa. Imagina.
Você quer, agora que você ouviu as perguntas, você quer falar mais alguma coisa, Carol? Agora que você ouviu as perguntas, você quer falar mais alguma coisa? Não? Então, vai ficar com ele. Não, eu tava tentando responder com o microfone fechado. Eu terminei. Tá bom. Então tá bom. Vez. Então vamos lá. Eu acho que eu, no finalzinho da minha fala lá, eu disse um pouquinho, né, sobre as operações policiais. Eu estou fazendo um apanhado aqui também, porque teve muitas perguntas, né? E a gente tem visto um aumento, né? E essa violência não é só por causa da pandemia, a gente entende também. Essa violência já antecede há muito tempo essa guerra às drogas, que é uma mentira, né? E aí vem aumentando, inclusive me parecendo que sempre procuram algo, né? Que não está explícito para ninguém. Eu invado a casa de alguém e eu não digo o porquê, né, dessa invasão policial. Estou procurando alguma coisa que você não precisa saber. Pronto, né? Eu sou autoridade aqui e é isso. E isso vem acontecendo, sim, incessantemente, mas também não é de agora, só vem aumentando. E aí eu não vou lembrar o nome das pessoas que perguntou, mas aí eu acho que é sobre não ficar só na vaquinha e esperando pelo Estado, né? Alguma coisa assim que perguntaram. E aí eu acho que aqui, inclusive na Sul, no Capão, vem acontecendo uma iniciativa que é de psicólogas, não sei também se essa é a resposta, né? Porque eu acho que a gente tem que esperar assim, e eu acho que o Estado ele é obrigado a dar uma resposta para tudo isso, né? Tem, por obrigação, dar uma resposta para tudo isso. Não que a gente precise esperar por ele. Mas aqui vem acontecendo uma iniciativa que é de psicólogas que vem fazendo esse atendimento durante a pandemia. Eu acho que a gente podia divulgar também. Eu não vou ter. Eu sei que é de uma coletiva feminista que chama Bia Ayala. E aí elas vêm fazendo esses atendimentos com as mulheres periféricas nesse tempo de pandemia, né? Porque o que acontece? Vem surgindo muitos casos de ansiedade. Isso vem aumentado, né? De ansiedade, de depressão, de violência, de várias outras coisas que já estavam embutidos aqui e que vem acontecendo. E aí eu acho que esse aumento da violência contra a mulher, eu acho que é por causa desse isolamento mesmo, né? A gente acaba ficando no mesmo espaço que o seu agressor. E aí isso já acontecia, e aí mesmo assim eu ainda conseguia sair, eu ia trabalhar, eu ia fazer outra coisa, né? E agora não, as mulheres têm que estar dentro desse mesmo local com o seu agressor e ainda tendo essa dificuldade de denúncia, né? Porque é isso que a gente já falou. E aí eu também não tenho dinheiro, às vezes, para pôr crédito, e aí quando eu falo a gente, eu estou me colocando nesse mesmo lugar que outras mulheres, né? Porque é isso. E aí, às vezes, a gente não tem dinheiro para colocar crédito no celular, a internet não consegue dar continuidade para que a gente faça esse processo de denúncia e tal. E eu acho que é meio que esse aumento está evidente, assim, sempre tem alguém dizendo, olha, fulano está passando por isso, eu estou passando por isso, fulano, né? Então o aumento pode não ter dados, né? A gente não consegue contabilizar isso, porque isso é difícil até de ser contabilizado, né? Às vezes a gente sabe, mas isso não é contabilizado em um outro lugar. E aí, uma outra coisa que eu queria falar também, que eu consegui perceber nesses últimos tempos, é sobre as formas de sepultamento, né? E eu acho que isso é muito louco. Isso já é um momento muito drástico, assim, né? Quando uma pessoa falece e aí acontece todo esse trâmite. E aí isso está sendo muito cruel para as famílias que necessitam de enterrar seus entes num cemitério público, né? E aí essa negligência de eu não falar que você pode usar de um serviço gratuito, e aí eu não ter tempo de sepultar o meu ente querido, e eu entendo tudo isso, né? A pandemia, não dá para existem muitos mortos, né? Mas quando é que eu vou chorar o meu morto, então eu não vou chorar mais, né? E aí isso fica guardado.
E aí isso evidencia lá na frente uma outra coisa, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que vem acontecendo de uma forma bem cruel, assim, durante a pandemia também, né? Que eu consegui visualizar nesses últimos tempos. E aí, sobre a exposição de profissionais da área da saúde, eu acho que está muito foda isso mesmo. Eu acho que eu não tenho qualificação para falar de todos os profissionais, assim, da área da saúde. Mas eu falo especificamente dos agentes comunitários de saúde. Eu já fui uma agente comunitária de saúde, e aí, o quanto a gente já está exposto na comunidade, né? E aí eu estou pensando, nessa época de pandemia, eles não pararam. Eles continuam as suas visitas domiciliares expostos. Estão de máscara, estão de luva, mas aí eu carrego todo isso, né? E aí não cessaram. Eu continuo na rua, eu continuo ouvindo os problemas. E aí eu tô na pandemia, aí eu levo isso para minha casa, e aí quem cuida disso, né? E aí é me dito que eu sou o carro-chefe do PSF, né? Que aqui em São Paulo é Programa Saúde da Família. Mas quem está cuidando de mim? Que eu acho que isso é uma mentira, né? Eu estou só expondo os agentes comunitários, porque eles são agentes comunitários, né? Não é médico. E aí quem cuida desses profissionais? Que eu não sei nem se é considerados da área da saúde, né? Mas eu queria falar também, parabenizar o trabalho dos agentes comunitários de saúde. E eu acho que eu vou encerrando por aqui e agradecendo a oportunidade. Juliana, obrigado, Elaine. Em relação às questões colocadas por Beth Aduque e Viviane Matar, eu acho que estou bastante contemplada com as respostas da Elaine e da Carol. Então, eu queria só lembrar aqui, e ao mesmo tempo, né, que a Elaine faz a homenagem, a gente, infelizmente, já homenageia agentes de saúde comunitárias que morreram, né, e foi uma perda na Favela da Maré, uma das agentes que tentou, enfim, foi vítima de Covid, né, e estava tentando uma terceira emergência, né, enfim, não deu tempo, né, dela ser atendida, e era uma agente de saúde, né, então é desse quadro, né, que a gente está falando, e essas mulheres são majoritariamente mulheres negras, né, então só, enfim, marcar aqui essa perda também, né, mas que são muitas, né, os agentes estão, enfim, nessa linha de frente, como já foi dito. A questão colocada pela Mileide, né, sobre relatos e informações, né, de pessoas que residem em favelas e periferias sobre esse período. Se tem algum local onde essas informações possam ser acessadas. Do que eu me lembro agora, né, a página do Gabinete da Crise no Alemão tem divulgado, né, além de fazer uma divulgação em termos de prestação de contas, que todos esses locais têm feito, né, Manguinhos tem feito, né, uma iniciativa do Fórum de Manguinhos e do Coletivo das Mães de Manguinhos também, nesse mesmo sentido, de distribuição de cestas e, enfim, as outras favelas que a gente já comentou aqui. Além disso, essas pessoas têm informado nas suas páginas, né, especialmente nas páginas de Facebook, os coletivos têm informado sobre como tem sido o cotidiano, né? Então, do que eu me lembro aqui, mas são os mesmos links que a gente vai divulgar no final, né? Mas essa página do Gabinete da Crise no Alemão, a página do Maré 0800, que é um dos coletivos que está à frente das iniciativas na Maré, também tem divulgado bastante, né? Assim que eu me lembre mais rápido. O comentário da Camila, a pergunta foi para a Elaine, mas eu queria só também trazer uma outra parte, né, desse debate aqui, que é algo que me preocupa também, né, assim como as favelas, que não tem tanta visibilidade e que os coletivos também não têm tanto espaço na mídia, né? Como que pessoas que não estão conectadas a esses coletivos, né,
podem receber esse tipo de auxílio que não seja através de vaquinhas, e em especial mulheres, né, que, enfim, Camila Fernandes, né, uma referência aqui para a gente nesse tema, que honra. Eu queria só pensar como que alguns atores, né, que têm essa outra capilaridade, que vão ser aqueles que vão alcançar essas mulheres, né? E aí, talvez aqui a gente hoje não tenha tocado nesse aspecto de forma tão certeira, mas a questão da fé, né, e dos espaços de religiosidade nas periferias é uma questão fundamental. Então, eu queria lembrar aqui de situações, né, e de contextos que estão conectados com a possibilidade de atuação a partir de atores que estão nesse campo da religião especificamente, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, uma situação como a situação de pesquisa da antropóloga Lorena Moschel, do Museu Nacional, né, que acompanha um ministério, né, que é composto majoritariamente por mulheres, e a atuação da pastora nesse ministério é uma atuação, assim, com mulheres que são moradoras de periferias, que não estão, digamos, nessa centralidade de uma atuação de mais visibilidade que algumas favelas no Rio já atingiram, né? Porque tem essa diferença também, né? Mesmo de territórios dentro das próprias favelas, que são territórios menos lembrados em algumas situações, né? Tem diferenças de acessos dentro das próprias favelas, né? Não dá para a gente pensar nas favelas e nas periferias de uma forma homogênea, né? Eu acho que a Elaine também fez um comentário que contempla esse aspecto, né, do debate. Então, acho que é importante a gente ter em mente nesse momento, e às vezes a academia é muito reticente, né, e as pessoas, em geral, têm criticado muito, por exemplo, os pentecostais que estão se reunindo e fazendo aglomeração, mas tem um outro lado, né? Não tem nada que tem um lado só, né? E quando a gente fala de territórios de periferia, especialmente nesse momento, eu acho que não só de periferia, mas a fé tem sido algo muito necessário nesse momento, né, da pandemia. Então, enfim, só para trazer mais esse aspecto para cá, e em relação à questão colocada pela Fernanda Mendes, e aí eu já encerro, a Carol também já comentou, mas como ela trouxe essa questão da promessa do governador, né, enfim, acho que qualquer governador, né, não vou falar especificamente desse, qualquer promessa de qualquer governador não tem como abrir para a gente um horizonte de possibilidade de melhora desse contexto, porque é um contexto que marca a história desse país, né? A história desse país, ela, quando é contada oficialmente de forma errada nos livros, ela começa com uma invasão, né? Começa com uma invasão que foi marcada por assassinatos e estupros, né? Das mulheres indígenas, os estupros das mulheres indígenas, os assassinatos da população indígena que aqui residia. Então, é muito complicado pensar numa promessa de pausa, né, de operações ou qualquer coisa nesse sentido, de ações no campo da segurança pública que não envolvam violência. Isso não é possível, né, da forma como esse segmento de atuação do Estado está configurado hoje. E não só, assim, se em alguma semana for possível, né, a gente não contar com nenhuma operação, seja da Polícia Militar ou da Polícia Civil, nas favelas, a gente não pode esquecer, e foi um outro aspecto que eu acho que a gente não mencionou hoje, que uma parte das periferias ela está dominada pelas milícias, que não vão deixar de atuar, que estão enraizadas nesses territórios e que são também uma perna do Estado armado, né? Então, são configurações, o Estado ele se multiplica de muitas formas, né? E essa presença armada e violenta e violadora de direitos se perpetua, né? E aí, para encerrar realmente, como já foi mencionada aqui a questão da guerra às drogas, tanto pela Elaine quanto pela Carol, eu só queria lembrar de uma frase que marca muito, né,
as pessoas que atuam no sentido de legalização, descriminalização das drogas, de que essa guerra, que se diz guerra às drogas, ela não é uma guerra contra coisas, é uma guerra contra pessoas. E, às vezes, quando a gente fala guerra às drogas, né, a droga vem no enunciado, mas quem está morrendo são pessoas, né? Então, eu acho que, enfim, encerro as minhas respostas com esse comentário. Também queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de participar dessa aula. Obrigado, Juliana. Então, a gente vai encerrar essa aula pública. Antes, a gente vai mostrar ao final desse encerramento as iniciativas, né? Algumas das iniciativas estão acontecendo, enfim, algumas informações, então acompanha a gente até o final. Vou pedir para vocês continuarem acompanhando as próximas atividades desse ciclo, né, de debates chamado Gênero e Desigualdades. Amanhã vai ter um momento Covid. Que é um outro formato de atividade, e o tema vai ser Desigualdades Escancaradas, Gênero, Raça e Classe, com a presença da professora Heloísa Buarque de Almeida, do Departamento de Antropologia e do NUMAS, da USP. No dia 2 de junho vai acontecer outra atividade chamada desse momento Covid, chamada As Consequências Sociais da Pandemia para os Trabalhos das Mulheres, com a professora Bárbara Castro, do Departamento de Sociologia da Unicamp. E, por fim, a próxima aula pública vai ter como tema a próxima aula aberta vai ter como tema Estudantes negros e negras na universidade, mudanças recentes, com a presença da Stephanie Lima, da Fabiana Mendes, Mário Medeiros e Gleice Silva. E também, esqueci de comentar, vai ter um outro momento Covid, que é um formato diferente da aula pública, com o tema Homens, Masculinidades e Violências em Tempos de Pandemia, que vai acontecer no dia 4 de junho, com o Benedito Medrado, da Federal do Pernambuco, e Isabela Venturosa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez, enfim, a presença e a participação, as falas da Elaine Lima, da Juliana Farias, Carol Parreiras. Foi uma honra dividir esse espaço dessa aula com vocês, mediar esse debate, e agradecer especialmente Carol Parreiras, que além, enfim, de uma das participantes desse debate, é também organizadora desse ciclo de atividades, de debates, e Regina Facchini, que está também aqui nos bastidores organizando esses ciclos de atividades. Mais uma vez, pedir para vocês continuarem acompanhando tanto as outras aulas, os outros momentos Covid, que já estão também no ar, e também as próximas atividades, continuarem compartilhando e divulgando, passando para frente esses debates. Obrigado mais uma vez, gente.